Tirador de escola católica de Minnesota, identificado como homem transgênero, escreve Mate Trump na munição. Esse é o título do artigo do LifeSite News sobre aquele crime horroroso que aconteceu ontem, dia 27 de agosto de 2025, nos Estados Unidos. Um transgênero matou várias crianças de uma escola católica. Eu vou dar a notícia aqui, trazer várias outras, mas antes peço que você me dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Vamos começar. O atirador da escola católica de Annunciation, Robin Westman, nascido Robert, mudou legalmente de nome após alegar identificar-se como mulher. A notícia, como se vê aqui, é de ontem, 27 de agosto de 2025. O autor do tiroteio na manhã de quarta-feira na escola católica Annunciation, em Minnesota, parece ser um indivíduo com confusão de gênero e com fortes ressentimentos ideológicos, de acordo com registros públicos e um vídeo publicado online. Pelo menos 20 pessoas foram atingidas por tiros disparados contra a igreja antes que as autoridades relatassem que a situação estava contida, incluindo 2 crianças pré-adolescentes que morreram até o momento. O New York Post relata que o agressor foi identificado como Robin Westman, de 20 e poucos anos, que se suicidou no local. A CBS News relata que a mãe de Westman era uma ex-funcionária da escola que se aposentou vários anos antes. A Annunciation anunciou a aposentadoria de Mary Grace Westman em 2021. O New York Post observa que as autoridades estão investigando se Westman estava por trás de vídeos do YouTube publicados horas antes do ataque, nos quais o agressor demonstra uma obsessão por atiradores em massa, incluindo o assassino de Sandy Hook, Adam Lanza. Folheia um caderno cheio de texto em inglês e russo e o que parece ser o diagrama de uma igreja e exibe vários carregadores de armas e munição com várias mensagens rabiscadas, incluindo o grande, foda-se tudo o que vocês defendem, pelas crianças, onde está seu Deus e matem Donald Trump. E aqui temos a conta de uma pessoa que diz o seguinte: um suspeito, cuja identidade é conhecida, publicou um vídeo no momento do tiroteio, supostamente gravado um dia antes de preparar suas armas. Textos em revistas diziam pelas crianças e matem Donald Trump. E aqui estão pelas crianças e aqui matem Donald Trump. O suposto suspeito gravou um longo vídeo mostrando armas e o que possivelmente é um desenho do local do tiroteio, onde ele esfaqueou o desenho, dizendo: onde eu me mato. Estão as fotos. Essas são os carregadores de armas, né, e de munição, com várias mensagens rabiscadas. As mensagens das quais eu já falei, não vou repetir aqui, inclusive porque uma é bem feia. E aqui o desenho do local, ele fez o desenho e esfaqueou, como se estivesse matando ali, esfaqueando as pessoas, não é? O jornalista Ryan Saavedra destaca mais mensagens sobre armas no vídeo, incluindo: a humanidade é superestimada, matem Trump agora, Israel deve cair, 6 milhões não foram suficientes, aparentemente referindo-se ao Holocausto nazista, e McVeigh Timothy, o homem-bomba de Oklahoma City, em 1995. E aqui é a conta do tal Ryan Saavedra, jornalista, dizendo: no que parece ser o manifesto do suspeito, o indivíduo diz que escreveu vários diários e alerta que as pessoas não os leiam, porque aparentemente há coisas realmente ruins neles. Devem ser liberados.
Isto é, o jornalista pedindo, né, que a polícia, libere esse documento. Ele é jornalista, então que ainda Ryan Saavedra, que coloca adesivo que apareceu no diário do suspeito. E volta a falar que o LifeSite News. O caderno também continha um adesivo onde estava escrito: "Defenda a igualdade", com a imagem de um rifle em frente a uma bandeira do orgulho LGBT. O editor do Washington Free Beacon, Peter Hasson, relata que os registros mostram que Westman mudou legalmente o seu nome de Robert para Robin em 2020, ainda menor de idade, pelo motivo declarado de que se identifica como mulher e quer que o nome dela reflita essa identificação. Aqui está a conta de Peter Hasson, onde ele diz o seguinte, colocando o documento. Colocando uma imagem do documento, ele diz o seguinte: Robin Westman mudou legalmente o nome de Robert Westman quando era menor de idade, em 2020. O requerimento dizia que o então adolescente se identificava como mulher e queria que seu nome refletisse essa identificação. Nossos corações estão partidos pelas famílias que perderam seus filhos, por essas jovens vidas que lutam para se recuperar e por toda a nossa comunidade, disse o chefe de polícia de Minneapolis, Brian O'Hara. Este foi um ato deliberado de violência contra crianças inocentes e outras pessoas em culto. Porque essas pessoas estavam em uma missa, não é? A crueldade e a covardia de atirar em uma igreja cheia de crianças é absolutamente incompreensível. Que o Sagrado Coração de Jesus, trespassado por nossa salvação, derrame sua misericórdia sobre os mortos, sua cura sobre os feridos e seu consolo sobre cada família e ente querido afligido por esta tragédia, respondeu o cardeal Raymond Burke. Com fé renovada, rezemos pela conversão dos corações para que tais atos de ódio se transformem em ocasiões de graça e para que nossa nação redescubra o caminho da paz encontrado somente na obediência à lei de Deus escrita em cada coração humano, a lei cujo primeiro preceito é a salvaguarda e o cuidado da vida humana. E termina o LifeSite News dizendo: embora minimizada pela grande mídia, a violência transgênero não é novidade. Neste verão, Felix Winter, de 18 anos, uma garota que se identifica como homem, foi condenada a 6 anos de prisão após admitir duas acusações relacionadas ao planejamento de um tiroteio em uma escola no Reino Unido. Em 2023, Audrey Aiden Hale, uma mulher com confusão de gênero, assassinou 6 pessoas em uma escola particular presbiteriana no Tennessee, Estados Unidos. E assim termina esse artigo. Claro, isso aqui é um crime de ódio de um homossexual, de um transgênero contra os católicos, contra crianças, contra o ser humano, na verdade. Então, mas quando é que os meios de comunicação vão dizer isso? Jamais. Esses meios de comunicação, a mídia tradicional, essa que está aí, não diz jamais que isso é um crime de ódio. Crime de ódio é o nosso quando dizemos que essas pessoas homossexuais não podem mudar de gênero, porque isso vai contra a lei natural, vai contra a lei de Deus, vai contra a natureza, vai contra o senso comum, vai contra toda higiene mental, rigidez mental. Isso sim é crime de ódio. Mas um cara desse chegar e matar um monte de crianças em uma missa, em uma igreja, não é crime de ódio. Agora, outra coisa para a qual eu gostaria de chamar a atenção é essa menção aqui da mensagem do cardeal Raymond Burke, né? Cardeal Raymond Burke manda uma mensagem para que
esses atos de ódio, ele sim chamou aqui atos de ódio, se transformem em ocasiões de graça, não é? Mas vejam bem, Monsenhor Viganò fez uma crítica contundente a ao cardeal Raymond Burke há algumas semanas. Eu não trouxe isso aqui ainda, mas esta é a ocasião ideal para fazê-lo. Então, vamos à conta de Monsenhor Viganò para mostrar como ele fez essa crítica. Aqui está a conta do Monsenhor Viganò, arcebispo Carlo Maria Viganò, e aqui ele diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, chamando Raymond Burke, o cardeal, de fariseu hipócrita, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Mateus 23, 27 a 28. Nada menos do que isso deixou Monsenhor Viganò aqui, referindo-se ao cardeal Raymond Burke. Cardeal Raymond Burke é muito amado pelos tradicionalistas, é considerado diferente de todos os que estão aí nessa hierarquia, né? Os tradicionalistas encantados com gente como ele, como Cardeal Sará, como aquele outro Schneider. Tradicionalista gosta dessa gente. E, perdão pelo modo de falar assim, mas aqui está. O próprio Monsenhor Viganò, que sabe o que diz, mais do que eu, que pertence a esse meio e conhece esse pessoal, está chamando aqui Cardeal Burke de hipócrita. Vamos ver por quê. Ele, depois de introduzir aqui com essas palavras, ele traz o artigo de Chris Jackson, né? E vamos ler então o artigo de Chris Jackson para saber o que é que ele diz aqui e que Monsenhor Viganò compartilha e com o qual está de acordo. Vamos lá. A amnésia de uma freira trans de Burke. Como um cardeal que aprovou uma irmã masculina, homem, agora organiza uma conferência alertando sobre elas. A acolhida LGBTQIA+ de Leão, o novo assento da FSS-PX na tenda e uma igreja que 9 em cada 10 católicos de berço estão abandonando. Bom, aqui, como sói acontecer com os artigos de Chris Jackson, são vários temas que ele aborda. Vamos ver se lemos apenas o que interessa neste momento aqui. O artigo é do dia 15 de agosto de 2025, 12 dias atrás, e diz o seguinte: na Conferência Anual de Direito Canônico Speculum Justitiae do cardeal Raymond Burke, uma autoridade do Vaticano soou o alarme de que alguns transexuais poderiam ter sido ordenados e suas cirurgias só foram descobertas após a ordenação. Seu tom era de horror, o tipo de escândalo eclesial que um pastor fiel certamente deveria ter lutado para evitar. No entanto, a ironia é impressionante. Na década de 1990, o próprio Burke aprovou e elevou a status de congregação religiosa feminina, cofundada pela irmã Julie Green, nascida Joel Green, um homem que havia se submetido a uma cirurgia de mudança de sexo. Quando preocupações foram levantadas, Burke defendeu a fundadora, insistindo que ela, entre aspas, não promovia a moralidade da cirurgia,
e alertando os críticos contra julgamentos precipitados. Essas as palavras do cardeal Burke. Considerou que aqueles preocupados com isto estavam fazendo julgamentos precipitados. Roma só agiu depois que o assunto se tornou público. Agora, o mesmo Burke preside uma conferência onde o próprio cenário que ele outrora possibilitou é tratado como um sintoma do colapso da Igreja. É o emblema perfeito do tradicionalismo pós-Vaticano II. Falar veementemente contra o pecado do púlpito, mas transformar a descrição pastoral em rendição doutrinária quando a decisão for sua. Então aqui, ó, Chris Jackson faz uma crítica aguda aos tradicionalistas, de quem ele diz que falam veementemente contra o pecado, estando no púlpito, mas se rendem doutrinariamente quando tem que decidir alguma coisa neste sentido, daquilo que criticou no púlpito. Isto é, eu chamo de verniz. É um povo com verniz, que fica na superfície, nas críticas de superfície e não vão às questões de raiz. O legado das freiras trans de Burke. Em 1997, o então bispo Burke elevou as Servas Franciscanas de Jesus, uma ordem feminina cofundada pela irmã Julie Green, que havia se submetido a uma cirurgia de mudança de sexo anos antes. Os fatos não foram ocultados, queixas foram feitas, cartas foram enviadas ao núncio papal e as consultas do Vaticano foram reconhecidas. A defesa escrita de Burke admitiu o sexo biológico da cofundadora e a desordem moral da cirurgia, mas, ainda assim, justificou permitir que ela, entre aspas, fundasse e participasse da ordem. A expertise em direito canônico não impediu o bispo de tratar o caso como uma excentricidade pastoral, em vez de uma clara impossibilidade. Avançando para 2025, sua própria conferência alerta sobre padres que se revelam transexuais de mulher para homem. E aqui, Chris Jackson colocou um comentário de Michael Haynes, que é um correspondente do LifeSite News, em que ele dizia o seguinte: os funcionários do Vaticano parecem sugerir que as pessoas trans devem ter recebido ordenação e que a cirurgia de mudança de sexo de mulher para homem foi somente descoberta depois da ordenação. Vídeo da Conferência Anual de Direito Canônico Speculum Justitiae do cardeal Raymond Burke. E continua o autor deste artigo: a hipocrisia é uma linha reta que liga a permissividade de Burke aos horrores agora denunciados sob sua bandeira. E já que eu estou aqui, vou terminar de ler esse artigo, tá certo? Vamos aqui, seguindo. A Porta Santa de Leão para Nós Somos Igrejas. Para não ficar para trás, Leão XIV anunciou que receberá o movimento pró-LGBT e defensor da ordenação de mulheres Nós Somos Igreja em Roma, em outubro, com a caminhada cerimonial pela Porta Santa durante o jubileu. A missão do grupo é abertamente contrária à doutrina católica sobre sexualidade e sacerdócio, mas na era da sinodalidade isso se chama diálogo. Não se trata de encontrar pecadores para chamá-los ao arrependimento. Trata-se de um reconhecimento público, durante o rito mais simbolicamente sagrado do Ano Santo, de uma organização cujo propósito declarado é desmantelar o que resta da doutrina católica sobre as questões morais mais fundamentais. A reviravolta será previsível. Bênçãos caso a caso para casais do mesmo sexo, linguagem acolhedora para aqueles em pecado mortal e, claro, a folha de parreira de que o casamento ainda é entre um homem e uma mulher. Os limites doutrinários permanecem no texto do catecismo, mas a imaginação pública é catequizada para acreditar que são irrelevantes. Mais assuntos aqui que traz Chris Jackson e que eu aproveito a ocasião para mostrar. A SSPX na Grande Tenda.
E há também o curioso caso da SSPX ser listada no calendário do Jubileu do Vaticano. Alguns aplaudirão como um sinal de reconciliação, mas observem a companhia. A mesma grande tenda também inclui La Tenda di Gionata, um grupo LGBT italiano que promove abertamente relacionamentos homossexuais. Isso não é uma vitória para a tradição, mas um convite para entrar no circo. Em troca do silêncio sobre as traições doutrinárias de Leão, a SSPX ganha um lugar no programa, ao lado dos mesmos movimentos que outrora condenou como incompatíveis com a fé católica. A inclusão é o preço do ingresso, o compromisso é o custo de permanecer. E aqui quero chamar a atenção para o fato de que essa semana mesma eu trouxe um vídeo também do Chris Jackson, mostrando, entre outras coisas, como a SSPX teve o seu nome retirado dessa lista aqui, de que ele fala, do calendário do Jubileu do Vaticano. Foi retirado da lista e ficou o pessoalzinho aí LGBT na lista, mas a SSPX saiu da lista. Por quê? Porque não fica bem colocar uns tradicionalistas ali, porque essa igreja falsa que está aí prefere o movimento LGBT, a tradição da igreja, a missa em latim e tudo isso. 9 em cada 10 católicos de berço desaparecem. Enquanto isso, um estudo acadêmico confirmou o que qualquer pessoa que frequenta uma paróquia suburbana típica poderia dizer. A igreja nos Estados Unidos está perdendo 9 em cada 10 católicos de berço. A frequência semanal à missa entre aqueles criados como católicos caiu para 11%. Solução proposta? Vida comunitária paroquial mais forte, mais grupos de jovens, mais comunhão. Como se o problema fosse apenas uma falta de coesão social. O que os pesquisadores ignoram é o óbvio. As pessoas não estão saindo porque há pouca camaradagem na hora do café. Elas estão saindo porque o que é oferecido não é a fé católica, mas uma pálida imitação, uma religião horizontal de lugares comuns, missas com violão e entrega moral. E sobre isso eu e tantos que me escutam conhecemos muito bem. O projeto Pós-Conciliar desmantelou sistematicamente todos os sinais visíveis do sobrenatural. Comunhão na mão como um lanche, arquitetura feia dos anos 70, mulheres de terninho distribuindo a Eucaristia, anulações sob demanda e bênçãos para adultério e sodomia. Por que alguém ficaria por isso? A lacuna de valores não é um acidente, é o resultado do alinhamento deliberado da hierarquia com o mundo. Muito bem dito. Parabéns, Jackson. O Evangelho Verde de Francisco para as crianças. Mesmo após a morte, o legado de Francisco permanece vivo na forma da Encíclica das Crianças, um ecomanifesto em tons pastéis que clama por uma transferência simbólica dos adultos para as crianças, a fim de liderar a luta contra as mudanças climáticas. Na narrativa de Francisco, a gestão ambiental agora rivaliza com o evangelho em urgência, com as crianças como profetas da igreja. Isso é a catequese substituída pelo ativismo, a salvação substituída pela sustentabilidade. É a mesma substituição que está no cerne da Laudato Si e da Laudate Deum. Trocar a esperança sobrenatural pela utopia temporal e fazer da igreja uma ONG, uma ONG, para o planeta. Enquanto isso, a vida moral e sacramental dos fiéis entra em colapso. Mas nos dizem que nosso maior pecado é a pegada de carbono. Conclusão: o jogo duplo é o ponto. O fio condutor de todas essas histórias é a indignação seletiva. Burke pode organizar uma conferência condenando o espectro das transordenações, enquanto seu próprio histórico contém o mesmo escândalo em miniatura. Leão pode abençoar dissidentes com honras cerimoniais, enquanto afirma a doutrina no papel. A SSPX pode aceitar uma lista de jubileu, enquanto Roma lista ativistas LGBT ao mesmo tempo. É assim que a igreja pós-Vaticano II se sustenta. Falar como Atanásio quando a multidão exige. Governar como um funcionário quando as câmeras estão desligadas. Os fiéis merecem mais do que homens que condenam, em teoria, o que toleram na prática. Até que o jogo duplo termine, a máscara permanece e o êxodo
continuará. E assim termina esse artigo que eu trago aqui, repito, para mostrar a historinha que está na base da crítica de Monsenhor Viganò ao Cardeal Burke, onde ele chamou de hipócrita. Agora voltemos à notícia relacionada com essa tragédia dessa escola católica. Monsenhor Viganò, aqui está a conta dele, compartilhou ontem mesmo esse post desse senhor chamado Joseph D. McBride. O que é que diz o post? É bem interessante. Antes de ler esse post, vamos à conta de Joseph McBride para ver. É um católico, tá? Fred Catholic, é um católico tradicional, tradicionalista. E esse post aqui, compartilhado por Monsenhor Viganò, está aqui afixado. E vários outros posts mostram notícias relacionadas com essa tragédia. Ó, 5 horas antes. Aqui pessoas, ó, a escola Annunciation School, a escola, com gente aqui já chorando a morte daquelas crianças, os feridos e tudo mais. E aqui mais coisas. Ele vem dizendo que ele passou uma boa parte do tempo dele ontem fazendo esses posts aqui. E aí eu quero mostrar, veja, esse caderno aqui, já sabemos, pelo que eu expliquei antes, que isso aqui é do assassino, não é? Ele fez um layout, um desenho, e filmou-se perfurando, né? Isso aí seria a igreja, né? Os bancos da igreja e tudo, e ele perfurando, como quem diz assim: eu vou matar esse povo. E então, aqui, ó, vários e vários porquê, que ele vai colocando aqui tantos porquê, porque ele fez o post e muita gente compartilhou, e vai aparecendo aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês. E essa é a mãe do assassino. E põe aqui, ele compartilhou o post desta pessoa aqui, que diz: a razão pela qual as mulheres não devem ser sacerdotes. E diz aqui: este é o rosto da pura maldade. Esta é a mãe de Robin Westman, que nasceu Robert Westman. Chama-se Mary Grace Westman. Trabalhava em uma escola católica. Eles premiaram seu serviço. Aí eu quero que vocês coloquem aí embaixo, na área de comentários, como é que vocês interpretam isso aqui. Eles premiaram o serviço dela. Veja, a mãe do assassino, que era um trans, trabalhou em uma escola católica. Como já vimos na notícia do LifeSite News, ela se aposentou em 2021. Né? Como vocês interpretam isso aqui? Eles premiaram o serviço dela. Eu tenho uma suposição, mas não estou segura, por isso não vou dizer aqui, mas imagino que mais gente aí que me está escutando tem a resposta mais adequada para essa frase sobre a qual eu tenho alguma dúvida. Então, voltemos aqui a percorrer o que Joseph McBride, colocou aqui no Twitter. Aqui, foto das crianças. A escola católica Annunciation tinha postado ontem, isso é, no dia 26, um dia antes, essa foto do primeiro dia de aula. Fato, diz ele. Um trani, isto é, um transexual satânico, atacou crianças católicas. E aqui ele completa: Jacob Frey é responsável por empoderar esses demônios. Quem é Jacob Frey? É o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey. E aí tem aqui, alguém fez um post dizendo que Jacob Frey, o prefeito, diz: estamos usando esse tiroteio para atacar a comunidade trans. Mira
olha que cara mais safado. O prefeito da cidade diz: "Estamos usando o tiroteio para atacar a comunidade trans". E então responde aqui Joseph McBride, que é esse homem que foi, cujo post foi compartilhado por Monsenhor Viganò, não esse outro post. Ele diz: "Fato, um transexual satânico atacou crianças católicas. Jacob Fry é responsável de empoderar esses demônios". Aí ele coloca aqui outra vez, satânico. Aqui, isso é Minnesota. E um trans aqui, né, em uma posição de evidência, não é? Acaba de dar uma conferência, alguma coisa assim, aplaudindo. Então, esse Joseph McBride está muito, muito, muito bravo com tudo isso. E aí ele faz o post que eu vou mostrar para vocês, que Monsenhor Viganò compartilhou. Olha aqui, aqui está um manifesto, uma entrada de manifesto do assassino transgênero psicopata anticatólico envolvida com Satanás. Isso aqui é o caderno do assassino e realmente aqui, ó, é como se fosse ele, um desenho de si mesmo com Satanás. Ele diz, Joseph McBride: "Todas as pessoas transgêneros são potenciais terroristas. Se vês algo, diga algo. Isso é uma guerra que não perderemos. A possessão demoníaca é real. O transgenerismo é um radicalismo anticristão, uma ameaça para a sociedade, um perigo claro e presente para todas as pessoas normais". Aí diz aqui, POTUS, presidente Donald Trump, você deve agir agora. E aqui, vejam, é um vídeo mostrando, tem 11 minutos, eu não vou colocar aqui 11 minutos, mas a gente pode ver aqui, ó, do cara, do assassino, um vídeo anterior. Posso até tentar colocar na minha conta vou colocar lá na minha conta do Telegram. Quem quiser ver, estará lá. Aqui, não vou colocar aqui porque vai ficar muito longo este vídeo. Já está longo. Não dá para colocar. E aí, um monte de coisa mais, ó. Aqui a cara do assassino, do transgênero. E aí disse, Dr. Taylor Marshall disse: "Isso é uma guerra contra os cristãos. Vamos chamar a espada espada. Essa pessoa simplesmente assassinou violentamente cristãos". Aqui ele coloca, ó, para as crianças, uma peça, uma arma, uma munição. E que ele colocou, para as crianças. Ha, ha, ha. E aí, Joseph McBride coloca, isso é maldade na mais pura forma. Possessão demoníaca. Crianças católicas massacradas. Nos Estados Unidos, não estamos lidando com mero crime. Estamos confrontando a face do inferno. Esta atrocidade não é um acidente da história ou alguma loucura isolada. E blá blá blá. Então, o que eu quero ir aqui ver mais, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Eu tinha visto algo importante? Não. Então agora vamos ver o compartilhamento de Monsenhor Viganò em sua conta do Twitter desse texto de Joseph McBride. E é o seguinte, ele dá um título para o seu texto: Assassinato, transgenerismo e o padrão objetivo do mal satânico. Senhoras e senhores, vamos nos livrar das cortinas de fumaça e das evasivas. Não estamos lidando aqui com uma questão de opinião, preferência ou gosto pessoal. Estamos lidando com o mal
real, objetivo e cognoscível. O cético moderno adora fingir que o mal é subjetivo, que o assassinato é uma questão de circunstância, que mutilar o próprio corpo é uma questão de expressão pessoal, que palavras como satânico nada mais são do que insultos medievais proferidos por ignorantes. Isso é falso, covarde e abaixo da dignidade de homens sérios. Antes de seguir, gostaria de fazer um comentário aqui, porque eu li esse texto e me veio à mente quando ele disse mutilar o próprio corpo, além desse absurdo do transgenerismo, existe também essa moda absurda aí da tatuagem. E a gente vê nas redes sociais casos totalmente patológicos de gente que se tatua com figuras demoníacas e além disso, corta partes do rosto, nariz, língua, faz uma língua bífida, corta partes da orelha, coloca coisas debaixo da pele para parecer com o demônio realmente aqui na fronte, né? Uns cornos, umas coisas horríveis. E tudo isso é demoníaco. E ele vai explicar aqui muito bem neste post que tudo isso é o próprio demônio atuando no nosso mundo. E que não podemos subestimar isso. O demônio real é real, como ele diz aqui. O padrão católico não é opinião, não é relativo, é verdade objetiva, revelada por Deus, fundamentada pela Igreja e confirmada pelas consequências sangrentas da rebelião que se desenrola diante de nossos olhos. O assassinato não é uma escolha, não é um direito, é a destruição deliberada de vidas inocentes. O próprio Cristo declarou o diabo assassino desde o princípio. Quando crianças são massacradas em escolas, igrejas ou no útero, não estamos testemunhando uma questão social, estamos vendo a mão de Satanás em ação. O transgenerismo não é inofensivo, não é compaixão, é mutilação do corpo, profanação da imagem de Deus e rejeição da própria criação. Dizer eu posso mudar de sexo é cuspir na cara do Criador e ecoar a primeira mentira da serpente: sereis como deuses. É anticrístico em sua essência, porque nega Cristo, que é a verdade e que é o Logos, a própria ordem. Você pode zombar e chamar isso de retórica. Você pode se gabar de relativismo, mas relativismo não é sofisticação, é rebelião disfarçada de filosofia. A igreja nunca vacilou. Assassinato e a desfiguração deliberada da criação de Deus são ofensas graves, condenadas não pela minha opinião, mas pela lei eterna. Eles são satânicos, porque participam da mesma rebelião que expulsou Lúcifer do céu e continua, em todas as épocas, a arrastar almas para o inferno. Chamar assassinato e ideologia transgênero de satânicos não é exagero, é precisão, é fidelidade à verdade que não se curva à moda, à ideologia ou ao seu ceticismo. Se isso ofende você, não é porque o padrão seja falso, é porque você está se opondo a ele. O mal existe. Seus frutos são visíveis. Sua rebelião tem nome. A única questão que resta é se você o reconhecerá e se oporá a ele ou o desculpará e será consumido por ele. E assim termina o post. E eu vou mostrar aqui o vídeo com toda a crueza. Colocar o som. E aí vai. E é isso. Creio que mostrei tudo que eu queria mostrar. Gostei muito.
desse post de Joseph McBride, porque realmente dá uma sacudida, mostrando que o demônio está aí funcionando realmente. Isso é tudo que eu queria trazer. Lembro isso, por favor, coloquem aí nos comentários o que é que vocês acham que quis dizer aquele post para o qual eu chamei a atenção. Voltaremos lá. Esse é o post. Essa é a face da pura maldade. Essa é a mãe de Robin, nascido Robert Westman, Mary Grace Westman. Ela trabalhou em uma escola católica. Eles premiaram o serviço dela. O que vocês entenderam por isso? Comentem aí embaixo. Nada mais. Termino por aqui. Obrigada por ver o vídeo até o final e até meu próximo vídeo.